Olá, Fernanda! Tô aqui ainda tomando, aproveitando, tomando um sol e, e vou ler a palavra com vocês. Nossa, hoje a palavra tá assim maravilhosa, sabe? Aí, Deus abençoe você, um beijo grande aí. Eu gostaria que você abrisse, procurasse aí a carta. A carta é bem pequenininha, uma carta que Paulo escreveu a um homem chamado Filemon. Filemon fica depois de Tito. Pode olhar no seu índice aí, tá? E Paulo escreveu essa carta para ele. Nessa carta aí tem três personagens, tá? Tem o Paulo, que é o apóstolo Paulo, né, que era o apóstolo Paulo, o Filemon, que era um senhor rico. Oi, já entra compartilhando, que lindo! Deus abençoa! Aqui, hoje nós vamos ler a carta de Filemon. Sabia que Filemon era um homem rico? Um homem senhor de escravos? E então, a paz do Senhor, Vânia, Deus te abençoe. Abre aí, querida, no livro de Filemon, tá? Aqui, olha para você ver. Filemon, pelo que a Bíblia diz, ele era um discípulo de Paulo. Filemon, ele era um homem rico. E ele era senhor de escravos. E parece, as pessoas de Colosso, elas se reuniam na casa dele. Acontece que ele era senhor de escravos, ele tinha escravos. Quando a gente ouve falar de escravos, a gente só pensa no negro. Mas naquela época não precisava ser negro para ser escravo, não. Olha para vocês verem aqui quando o comentário, eu achei muito interessante, sabe? Tem umas coisas que a gente que passa e você não percebe. Olha, aí tem o Paulo, tem o Onésimo, tem o Filemon. São três personagens nessa carta aqui. Ele escreve essa carta a esse senhor rico. E olha bem, um comentário que eu estava lendo aqui, que eu achei interessantíssimo mesmo, é porque esse Filemon, ele era rico, ele era dono de escravo. Olha como é que era a escravidão lá no passado. Olha, a escravidão era muito praticada nos tempos do Novo Testamento, até esse tempo de Paulo. As pessoas tornavam-se escravas por muitas diferentes razões. Não era só cá de pele, não, tá? Não é cá de pele, não. Olha, ó. Alguns já nasciam escravos, né? Outros eram abandonados por seus pais e quem pegava fazia eles de escravos. Outros eram capturados em outras nações e eram feitos de escravos nas outras nações. Então, quando eles capturavam as pessoas de outras nações, eles escravizavam essas pessoas. Ou também, quando eles estavam com a dívida muito alta para pagar, eles se vendiam para a pessoa e se tornavam escravos das pessoas. Você sabia disso? Olha para vocês verem que interessante, como que... Então eles se tornavam escravos para pagar a dívida, né? E a fim de pagar a dívida. Ainda outros eram, por causa de certas atitudes de outras pessoas, eles eram condenados a ser escravo, a servir uma outra pessoa. Eles eram condenados a ser escravo por haver cometido crimes. Isso tudo era na época de Filemon. Alguns escravos eram empregados públicos e trabalhavam para o governo, outros eram chamados de escravos domésticos. Entretanto, os escravos não podiam ser livres, a menos que seus donos o permitissem por meio de um procedimento geral. Então, o escravo não podia ser livre. Ei, Antônia Maria, hoje está comigo, né? Estou lendo a carta que Paulo escreveu a Filemon. Eu já falei com vocês que tem três personagens nessa carta, ela é muito pequena. Tem Onésimo, Filemon e Paulo. E naquela época tinha escravidão. E aí, gente, eu vou ler. O que Onésimo resolveu fazer? Onésimo
resolveu fugir, não queria ser escravo e fugiu. E foi atrás de Paulo. Olha bem, aí ele foi atrás de Paulo. Paulo deve ter conversado com ele. Paulo deve ter orientado ele que ele não podia fazer isso, porque né, ele era do Filemon e tudo. Aí Paulo escreve essa carta. Paulo, ele estava prisioneiro ainda, ele era prisioneiro, e Paulo escreveu essa carta ao irmão Timóteo e o amado Filemon, que era o cooperador. Parecia que o Filemon, que era senhor de escravos, trabalhava junto com Timóteo. Ele era tipo um cooperador, tipo um ajudador, tipo um braço direito de Timóteo lá lá com esse moço lá. E é como se diz, era tipo eles se reuniam na casa de Filemon. E ele fala assim, olha, irmão Tiago e ao nosso irmão amado Filemon, que é nosso cooperador, a nossa igreja Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Então a igreja estava acontecendo na casa de Filemon. A igreja estava acontecendo ali. E ele falou assim, olha, graça dou ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Sabia que nós temos que dar graças a Deus, dar graças ao Senhor por cada vida e lembrar sempre das pessoas, né, em orações? Nós devemos lembrar das pessoas em orações. E que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento, em nome de Jesus, para entender essa palavra, que é muito séria. Ele escreveu essa carta porque o Onésimo fugiu da casa de Filemon e foi refugiar-se com Paulo. Ei, Rosemary, Deus abençoa! Rosemary, Deus abençoa! Aí o que aconteceu? Ele fugiu do senhor dos escravos e foi refugiar com Paulo. Paulo era prisioneiro, mas estava dentro de uma casa. Essas cartas não são escritas na ordem cronológica, não, tá? Porque essa carta aqui, Paulo estava ainda prisioneiro em Roma. E ele estava até com o amigo dele, Timóteo. E Onésimo fugiu para lá. Onésimo fugiu. Aí ele foi escrever essa carta a Filemon. Pelo que eu entendi dessa carta, Paulo evangelizou Onésimo. Onésimo confessou Jesus como Salvador, aceitou Jesus, aceitou os preceitos do Senhor. Paulo explicou para Onésimo que não era honesto ele sair fugindo, ele fugir, porque ele tinha um senhor que era o Filemon, né? Se o Filemon desse a carta para ele, porque isso aí era normal acontecer isso no passado, não porque ele era negro, mas é porque eu já expliquei para vocês aqui que as pessoas se vendiam para as pessoas para pagar dívida, ou nasciam escravas, ou elas eram resgatadas de outra nação. Então ele falou assim, olha, graça dou ao Senhor, porque eu lembro de ti em todas as minhas orações. Nós temos que, quando nós estivermos orando, nós devemos lembrar das pessoas em oração, isso é importante. Ouvindo a tua caridade e a tua fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Ele falou assim, ele começou elogiando. Ele queria fazer um pedido a Filemon, o senhor daquele escravo Onésimo, mas primeiro ele falou, ele conversou educadamente. Ele falou, olha, tenho orado por você, conheço a sua fé, conheço o teu amor, tá? E que tens para com o Senhor Jesus Cristo, para que a comunicação da fé seja eficaz no conhecimento de todo bem que há em vós por Jesus Cristo. Tive grande alegria e consolação do teu amor, do teu amor por ti, ó irmão. O coração dos santos foi reanimado. Então Onésimo era tão consagrado a Deus, ele era amava tanto a Deus, que as pessoas foram reanimadas por causa dele. Existem pessoas que você conversa com ela, você fica reanimado, porque elas têm a graça do Senhor Jesus. E quando nós temos a graça do Senhor Jesus, só das pessoas conversarem conosco, elas se sentem
reanimadas. E aqui Paulo ficou com grande alegria, porque o coração das pessoas que estavam lá na casa do Filemon, reunidas para adorar a Jesus Cristo, elas estavam reanimadas. E nessa manhã eu quero passar para vocês uma palavra de reanimação, tá? Porque Paulo, ele esteve preso, eu sempre falo, ele esteve preso 2 anos em casa em Roma. Ele ficou 2 anos preso em casa, ele só podia ficar na casa dele. E mesmo ele lá dentro da casa dele, quando ele escreveu essa carta para esse senhor chamado Filemon, ele estava encarcerado em casa. Tanto é que ele fala, prisioneiro, Paulo, prisioneiro, sabe? E ele falou assim, e ele não reclamava, sabe? Ele ficava lá, ficou 2 anos, e mesmo ele em casa, ele reanimava os irmãos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos, outra vez alegrai-vos. Tem até um cântico que diz, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Então Paulo, ele começou essa carta, na minha época escrevia muita carta, né, na nossa época, mas agora tudo é e-mail, é zap, né, e aí Paulo, ele escreve essa carta a Filemon, para interceder pelo escravo que fugiu da casa de Filemon e foi se refugiar na casa em que Paulo estava preso. Que Paulo, ele estava preso nessa casa, mas ele podia receber as pessoas, ele só não podia sair de casa. E ele pega e intercede pelo escravo que tinha acabado de converter, ele chamava Onésimo, que tinha fugido do seu senhor, chamado Filemon. Por isso que essa carta chama Filemon. Ela tem um capítulo só, deixa eu ver. Ela tem um capítulo, gente. Nossa, depois olha lá para você ver. E aí ele pede aqui para Filemon que, pelo que ele ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém. Ele falou assim, eu tenho essa confiança de pedir. Todavia, peço-te por amor, sendo tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiros de Jesus Cristo, porque é muito gostoso ser prisioneiro de Jesus Cristo, gente, é a graça, né? E Paulo aqui já estava velho, né? Paulo passou uma vida perseguido, né? Ele também pega e intercede. Muitas vezes nós não podemos ficar difamando as pessoas. Ele está pedindo para o Filemon ter misericórdia do Onésimo. Peço-te por meu filho Onésimo. Esse filho dele é filho na fé, tá? Então, porque ele foi gerado através de Paulo. Então, peço-te por meu filho na fé, que gerei nas minhas prisões. Ele estava preso em Roma, ele estava na prisão, mas estava em Cristo. E quando Onésimo foi buscar refúgio com Paulo, Paulo apresentou Jesus, que é a carta viva. Aleluia! E ele falou, ó, eu tenho certeza, o qual no outro tempo se foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu estou enviando Onésimo de volta, que ele sabe que ele agiu errado, que ele deveria ter te pedido uma carta de alforria e tudo. Não, ele resolveu fugir, mas hoje, como ele entende que ele agora conhece Jesus, ele está indo de volta, e eu estou pedindo para você aceitá-lo. E torne, Filemon, torne a receber Onésimo
de todo o coração, eu bem quisera deixar Onésimo comigo, que eu estou precisando tanto de uma pessoa para trabalhar para mim aqui, limpar a casa e tudo, mas ele é seu escravo. Eu tenho que ter essa honestidade de devolver para você. Olá, tô lendo a carta do Filemon. Alessandro Lessa! Professor, tô precisando das aulas aí, voltar nas aulas. Saudades das hidroginásticas. E aí, ele mais nada quis saber do seu parecer para o benefício, né? Ele quis que o Filemon perdoasse. O perdão é muito importante. Muitas vezes as pessoas adoecem por falta de perdão. É muito mais fácil a carne, né, destilar ódio, destilar, difamar alguém, do que a pessoa pedir perdão e pedir reconciliação. E aqui Paulo estava intercedendo e pedindo para Filemon para que ele pudesse perdoar Onésimo, porque ele era um homem, servo de Deus, ele era um senhor muito rico, e a igreja se reunia na casa dele, e ele tinha que ser testemunho. Gente, perdoar não é fácil, mas nós temos que aprender a ser pessoas perdoadoras. E ali Paulo estava intercedendo por Onésimo e pedindo para ele perdoar o erro de Onésimo. E Onésimo levou, eu acredito que Onésimo que levou essa carta até Filemon, e o Filemon deve ter leu a carta, e com certeza ele perdoou, né? Porque o Paulo falou, ele agora é meu filho na fé. Ele é meu filho na fé. Perdoai uns aos outros. Nós precisamos perdoar, sabe? Aprender a perdoar, olhar para as pessoas com amor, aprender a perdoar os nossos pais. Muitas vezes os filhos ficam revoltados com os pais e não conseguem se dar bem em nenhum relacionamento. Se a filha tem problema com o pai, ela vai ter problema de relacionamento a vida inteira com o seu cônjuge. E mesma coisa, se o filho tiver problema de relacionamento com a mãe, ele sempre vai ter problema com a sua esposa. Porque nós temos que aprender a ser pessoas perdoadoras. Jesus, ele veio como homem para nos ensinar a ser perdoador. Se Paulo não fosse perdoador, Paulo ia ser destilado de ódio, porque Paulo ficou praticamente 60 anos sendo perseguido, sabe? Mas ele era um homem perdoador. Nós precisamos ter em nós graça, precisamos ter em nós mansidão, precisamos conduzir as coisas com sabedoria, né? E agora ele falou com Filemon na carta, já não gostaria que você não o recebesse como servo, porque ele era um escravo fugido, né? Mas eu gostaria que você o recebesse como um irmão amado, sabe? Nós temos que amar, particularmente de mim, e eu quanto mais de ti, assim como no Senhor. Nós devemos amar uns aos outros, mesmo sabendo que as pessoas estão denegrindo a nossa imagem, mesmo que as pessoas estejam falando da gente. Nós devemos demonstrar amor pelas pessoas. Não é fácil, não é fácil. Eu estou falando isso, estou falando para mim. Mas vamos ser pessoas perdoadoras, que às vezes a pessoa tem ódio e a pessoa nem sabe que você tem ódio de alguém. O ódio adoece. Eu tenho uma saúde perfeita, sabe? Não tem problema de pressão alta, não tem problema de diabetes. A única coisa que eu tenho é que eu sou fofinha, sabe? Graças a Deus, entrei na hidroginástica e graças a Deus não sinto dor nenhuma, Deus me sarou, não estou aqui tranquila, sem dor, faço os alongamentos, né, que os meus professores de hidroginástica me ensinaram. Meu professor está me assistindo aí, ele sabe disso, né, Lessa? E aí, nós temos que ser, senão, gente, a gente morre cedo de ódio. Tem tanta gente nova infartando, porque as pessoas não estão com paciência um com a outra. E Paulo, e nós temos que interceder pelas pessoas.
não pôr lenha na fogueira. Paulo ficou preocupado com medo de Filemon castigar Onésimo, porque ele tinha fugido, porque ele era um escravo. Naquela época tinha escravos, não cá de pele, já expliquei aqui, né? Era normal, né? Um tanto de coisa que eles eram escravos porque eles se vendiam para pagar dívidas. Eles eram escravos porque nasciam escravo. Eles eram escravos porque pegavam eles de outras nações, né? E esse escravo foi procurar Paulo. E Paulo intercedeu junto a Filemon através dessa carta tão pequenininha, mas tão grande, tão grande. Paulo falou com ele assim, ó, eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi, eu pagarei para ti, não dizer ainda mesmo, a ti próprio, se ele deve alguma coisa. Paulo falou assim, se Onésimo tem alguma dívida, eu pagarei essa dívida, mas eu gostaria que você recebesse Onésimo como irmão amado, porque agora ele é o meu filho na fé. Aleluia. Paulo falou assim, não, e ele falou assim, olha, escrevi, e ele falou assim com Filemon, estou escrevendo essa carta confiado na sua obediência, sabendo que farás mais do que eu digo. E juntamente prepara também, e Paulo estava preso, e Paulo falou que, e aí Paulo ainda aproveitou e falou assim, igual a gente fala, né? Um dia eu vou fazer uma visitinha. Aí ele pega e fala assim, olha, prepara também uma pousada para mim, porque eu espero, eu estava esperando, né, ansioso. Eu espero que através das suas orações, porque Paulo sabia que a igreja estava orando por ele, que vos hei de ser concedido, e saúdo os meus companheiros aí, que breve eu estarei com vocês. Prepara um lugar para mim que eu quero estar visitando vocês. Dá um abraço lá em Marcos, que está com você, Aristarcos, que está com você, Demas, Lucas, meus cooperadores. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Olha que carta linda que ele escreveu, né? E Paulo vê a sua situação através dos olhos da fé. Ele é prisioneiro de Jesus Cristo e não de César, né? Ele é um embaixador cativo, ele era embaixador de Cristo. E mesmo assim ele intercedeu, né? Ele estava preso e ele intercedeu pelo escravo Onésimo. Paulo sugere com a profunda providência de Deus que estava esperando, mesmo que durante o ato inicial, né, da fuga, porque Onésimo agiu errado. Onésimo agiu errado e que ele fugiu, né? E aí no Filemon 4:5 está falando assim, olha, sempre agradeço a Deus quando estou orando por você, porque ouço continuamente a respeito do seu amor no Senhor, da sua confiança no Senhor e pelo povo de Deus. Nós devemos orar um pelos outros, né? E essa aqui é a Bíblia do adolescente. Na Bíblia essa Bíblia aqui também, 4:5, está nos falando assim, versículo Filemon, o 4 e o 5. Graças, foi o que eu li para vocês, olha. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Eu quero lembrar de vocês nas orações, tá? Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo. Temos que ter essa fé que nos move. É essa fé que nos move. Nós temos fé. Ei, Cela, Deus abençoe, linda. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Então, meu querido e minha querida, assim como Paulo falou, o Paulo falou que ele intercedia por Filemon, assim como ele intercedia por Filemon, que ele dava graças ao Senhor por Filemon, porque Filemon abriu a casa para as pessoas entrarem para ouvir falar de Deus. Ele falou assim, receba Onésimo de volta. Quantas pessoas você precisa receber de volta? Quantas pessoas? Você precisa estar recebendo o seu pai de volta, a sua mãe, perdoar sua mãe, perdoar seu pai, perdoar seu tio, perdoar sua tia. É uma manhã de perdão, né? É uma manhã de perdão. Dora Maria, beijo grande. Deus abençoa. Estou lendo o livro de Filemon aí, tá? Eu sempre agradeço a Deus quando estou orando por vocês.
tá? Que Deus possa abençoá-lo. Paulo escreveu essa carta a Filemon, que ele era um rico membro da igreja de Colossos, ele era rico. E para convencê-lo a perdoar Onésimo. E isso que nós temos que pedir. Gente, que bom que nós temos o Espírito Santo que mora em nós, que intercede perante Deus, com gemidos inexprimíveis, e implorando, nos ajudando, porque nós não sabemos orar. Eu não sei orar, não. Ninguém sabe orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis para a gente ganhar o perdão. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, de todo o pecado. Assim como Paulo escreveu essa carta a Filemon, pedindo que ele perdoasse Onésimo, eu te peço nessa manhã, lendo essa carta, se tem alguém para você perdoar, perdoa em nome de Jesus, porque quando nós guardamos, nós temos que guardar no coração é o amor, é a bondade, é a paciência, a tranquilidade. Porque o ódio adoece, o ódio provoca câncer, quem tem ódio no coração, a pressão fica alta, quem tem ódio no coração tem diabetes. Gente, nós devemos sermos obedientes. O Filemon, ele era obediente, mas ele era um senhor rico, dono de escravo, e o escravo dele fugiu. E Paulo falou do amor dele para ele, e o escravo tornou-se filho dele. Ele falou assim, você vai voltar para o seu senhor, e eu vou pedir para te receber como irmão. E Paulo falou, recebe Onésimo como irmão. Gente, mesmo que essas pessoas estejam tentando nos prejudicar, estejam querendo nos perseguir, andam falando mal de nós, vamos tratá-las com o amor perdoador, porque eles vão ver as nossas atitudes e eles vão querer mudar. Não adianta eu falar que eu conheço a Deus, mas a minha atitude é de ódio, de ataque, de difamação. O dever do crente aqui na terra é orar e não difamar ninguém, E Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, gente, dentro de uma casa, tá? E às vezes nós achamos que jamais podemos perdoar uma pessoa, porque ela nunca vai mudar. Não quero perdoar não, essa pessoa não vai mudar, vai repetir o mesmo erro. Mas nós também erramos, nós somos falhos. Então nós temos que ser pessoas perdoadoras. Quando Paulo pediu para Filemon perdoar Onésimo e recebê-lo como irmão, é isso que nós temos que fazer. Deus, possamos ser pessoas perdoadoras. Pessoas perdoadoras, elas são muito sadias na fé. Elas têm uma saúde mental, sabe? Nós precisamos de conversar, de aprender a conversar e relevar as coisas. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas aos gritos, na ignorância, escrevendo coisas difamando pessoas. Não vamos fazer isso, sabe? Mas vamos estar realmente orando. E vamos, se você não ama a pessoa, eu já pedi para me amar. Tinha pessoa que eu não gostava, sabe? E eu falei, Deus, eu sei que eu preciso amar essa pessoa, porque eu quero entrar no céu. E a gente sabe que tem gente também que não gosta da gente, mas vamos orar por elas, vamos orar. Não é fácil. Você olha para a pessoa e você sabe que ela não gosta de você. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas se eu amo Jesus, se eu sou serva de Deus, eu tenho que ser uma pessoa que ama, eu tenho que ser uma pessoa perdoadora. E foi essa intercessão, foi nessa carta que Paulo escreveu para Filemon, falando com Filemon, eu te peço que perdoa Onésimo e receba-o de volta como irmão, tá? E isso que ele falou, ele mandou essa carta porque o Onésimo estava voltando para lá. É isso que nós temos que fazer. Muitas vezes Deus perdoa a pessoa e a pessoa fala assim, não vou nem olhar para ele não, que ele vai cair de novo, sabe? Não, gente, nós não conhecemos o coração de ninguém não, tá? Então essa sugestão, jamais diga nunca vai perdoar alguém. Temos que ser pessoas perdoadoras, temos que ser. Se você, moça, tem problema com seu pai, você vai ter problema de relacionamento.
Se você, rapaz, tem problema com seu pai, você vai ter problema de relacionamento. Nós precisamos, as pessoas estão muito impacientes, as pessoas estão nervosas, sabe? Ainda mais que nós estamos em casa, aí que piora a situação. Mas temos que estar em paz em Cristo. Temos que ter a paz do Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas. Deus, eu quero colocar cada pessoa agora nesse momento que está assistindo essa live, meu Pai. Eu quero colocar a Dora, o seu esposo, os seus sobrinhos, a sua mãe, as suas irmãs. Quero colocar os seus vizinhos. Quero colocar a Selma Moreira diante do seu altar também. Abençoe de uma maneira toda especial. Abençoe sua casa. Que ela esteja em paz em casa. Pai, se tiver alguém para perdoar, que ela possa perdoar em nome do Senhor Jesus. Temos que ser pessoas perdoadoras, né? O Senhor Deus, Ele está sempre pronto a nos perdoar quando há um arrependimento genuíno. Meu Deus querido, abençoa, Senhor, o Alessandro Lessa, estenda suas mãos sobre a vida dele, cuida da família dele, cuida do seu pai, cuida da sua mãe. Eu sei que ele é uma pessoa muito carinhosa com seus pais. Abençoa, Senhor, a vida sentimental dele. Eu coloco perante o seu altar. Abençoa de uma maneira toda especial. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar a Rosemary também diante do seu altar. Quero colocar os filhos dela. Quero colocar os netos dela. Quero colocar as noras dela. Quero colocar o esposo dela perante o seu altar, Pai. Abençoe, Senhor. Pai querido, que possamos ser pessoas perdoadoras. Nós sabemos que a falta de perdão gera doença em nós, Pai. Oh, meu Deus querido, nos abençoe de uma maneira toda especial. Eu quero colocar a família da Antônia Maria em tuas mãos. Eu quero colocar a casa dela diante do seu altar. Eu quero ministrar o coração dela. Estenda suas mãos de misericórdia sobre a vida dela. Nós sabemos, Senhor Jesus, que temos que ser pessoas perdoadoras. Assim como Paulo pediu para Filemon perdoar o Onésimo pela atitude errada que ele tomou. Eu estou pedindo ao Senhor, Pai, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos mostrar nessa manhã a quem nós devemos pedir perdão, Pai querido. Pai, não deixe a gente guardar no coração mágoa, ressentimento, ódio, raiva, meu Deus, mas que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Deus, eu quero colocar a Vânia diante do Seu altar, eu quero colocar os filhos dela perante o Seu altar, eu quero colocar o esposo dela perante o Seu altar, meu Deus, eu quero colocar a família dela diante do Seu altar. Quebra, Senhor, quebra qualquer falta de perdão agora. Oh, meu Deus, estenda suas mãos de misericórdia. Abençoe de uma maneira toda especial. Derrama teu poder sobre a vida da Vânia. Cuida da Vânia. Meu Deus querido, abençoe de uma maneira toda especial. Oh, meu Deus, abençoe, Senhor. Toca nas famílias que estão me assistindo. Toca nas famílias de Nova Lima. Eu quero colocar os meus irmãos perante seu altar. Eu quero colocar os meus vizinhos perante seu altar. Vocês estão vendo o hospital, né? Aí atrás, essa parte azul aí. Queremos colocar as pessoas que trabalham no hospital, os médicos, os enfermeiros. Queremos colocar, Senhor, os técnicos de enfermagem, as pessoas todas que trabalham. Deus, eu quero agradecer pelos enfermeiros que estão trabalhando, meu Pai, afinco, sabe? Trabalhando e cuidando das pessoas que estão com coronavírus. Proteja eles contra esse mal, Pai querido, porque eles nem sabem, eles estão correndo risco de vida também, Pai. Em nome de Jesus, tem médicos que não estão nem voltando para casa, estão morando dentro do hospital, correndo risco, Pai. Livre esses médicos, meu Pai. Consola o coração dessa mãe que perdeu o filho dela de 32 anos, que era médico, Pai. Ele pegou esse vírus, meu Deus, abençoe de uma maneira toda especial. Meu Deus, não deixe a gente ficar remoendo ódio, remoendo ressentimento, remoendo raiva dentro de nós. Sabe por quê, Deus? Nós sabemos que a pessoa, quando ela tem ódio, ela engorda em excesso. Quando ela tem ódio, ela emagrece em excesso. Quando a pessoa tem ódio, o cabelo dela cai. Ou quando ela tem ódio, a pressão dela sobe. Quando ela tem ódio, provoca diabetes, falta de açúcar no sangue. Oh, Pai, o ódio provoca câncer. O ódio pode até provocar o vírus, né? Então precisamos, Senhor, precisamos ser pessoas perdoadoras.
Oh, meu Deus, derrama teu Espírito Santo, derrama tua graça. Meu Pai, eu oro, eu repreendo todo espírito de contenda que há no meio das famílias, Pai. Não, que o pai possa compreender seus filhos e que seus filhos possam compreender seus pais. Que tudo vai bem. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos poder sair de casa com tranquilidade. Meu Deus, sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Meu Deus querido, que possamos lembrar das pessoas nas orações, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar lendo essa carta tão pequena, né? Tão pequena de Filemon, mas muito rica, ensinando que devemos ser pessoas perdoadoras. E Paulo estava ali naquela prisão, né? E ele escreveu uma carta para Filemon perdoar Onésimo, o escravo que fugiu. E Filemon, ele era um homem que testemunhava, era um grande senhor, rico, muito rico. As pessoas se reuniam na casa dele. E aí Onésimo aceitou Jesus como Salvador. Se você não aceitou Jesus como Salvador, confessa Jesus como Salvador da sua vida. Onésimo encontrou, foi atrás de Paulo e conversou com Paulo e tornou-se filho na fé de Paulo. E Paulo o aconselhou a voltar para o seu Senhor. Então, se precisa de você voltar para os seus pais, voltar e pedir perdão, peça em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, está sendo tão gostoso ler com vocês, muito gostoso. Amanhã nós vamos ler a carta aos Hebreus, tá? Se você quiser ler antes, pode ler. Deus abençoe vocês. Beijo grande para vocês. Obrigado, Senhor. Eu dou graças a Deus por vocês, tá? Aqui, compartilhe esse vídeo para honra e glória do Senhor. Deus abençoe.